Fala, viajantes! Cê tá bom? Se você tá sonhando com a sua primeira viagem como mochileiro para a Ásia, provavelmente já bateu essa dúvida: vou para Bali ou vou para Tailândia? As duas aparecem direto no Instagram, mas a experiência real vai muito além de fotos. Hoje eu vou te mostrar ponto a ponto o que muda, desde a cultura, transporte, internet e até burocracia, para você escolher o que faz sentido para o teu mochilão. Então, bora! Bali é uma ilha só na Indonésia, compacta, espiritual, marcada pelo surf e pelos templos. Já Tailândia é um país inteiro, cidades agitadas, templos dourados, montanhas e dezenas de ilhas completamente diferentes. E essa diferença de escala já muda tudo na experiência do mochileiro. Enquanto em Bali você mergulha numa única vibe, na Tailândia cada região parece um mundo novo para explorar. E é por isso que eu organizei essa comparação em critérios que realmente importam para quem viaja no estilo raiz, gastando pouco e querendo explorar o máximo. Para mochileiro, transporte é sobrevivência. Na Tailândia, você tem ônibus, trens, vans, barcos e até tuk-tuk. Dá para se virar gastando pouco e sempre tem bastante opção. Agora, já em Bali, tudo gira em torno da scooter. Quem não pilota acaba dependendo de um motorista particular e isso pode pesar, se é que você me entende. Na Tailândia, transporte é mais que locomoção, é parte da experiência de viagem. Dentro de Bangkok, você pode cruzar a cidade de barco, navegando pelo caos como se fosse um atalho secreto. De uma cidade a outra, os ônibus e vans viram aliados, baratos, diretos e sempre cheios de mochileiros e com espaço. E tem o clássico, o trem noturno. Você entra sentado e de repente o vagão se transforma num dormitório sobre trilhos. É simples, mas é mágico. Você acorda em outra cidade, gastando pouco e sem perder tempo. É esse tipo de variedade que faz a Tailândia um dos países mais fáceis para quem viaja no estilo raiz. Em Bali, o transporte já começa pelo caos. O trânsito de Canggu é uma fila interminável de scooters, cada uma tentando achar um espaço para passar. No meio dessa confusão, cada um vai disputando um espaço para conseguir passar. Em Ubud, a situação não melhora. Atravessar a rua vira quase um esporte radical. Carros de um lado, motos do outro e você tentando achar um espaço no meio da bagunça. Não existem calçadas de verdade, então você vai acabar disputando cada centímetro da rua com um carro ou uma moto. Mas o maior teste mesmo é quando chega a hora de sair da ilha. O famoso fast boat aparece inofensivo, mas a experiência é outra história. O embarque já é improvisado, mala na mão. Quando o barco ganha velocidade, as ondas batem sem dó. É o tipo de transporte que mistura aventura com perrengue.
cultura é um choque nos dois países, mas de formas bem diferentes. Bali tem a espiritualidade hindu, oferendas nas ruas, templos com cerimônias todos os dias. Agora, já na Tailândia, ela respira o budismo. Templos dourados, monges, disciplina. E para mochileiro, isso significa experiências únicas de cada lado. E você nunca vai viver algo parecido no Brasil. Quando se fala em Bali, Tailândia, a primeira coisa que muita gente imagina são templos. Mas a cultura vai muito além de um cartão postal. Ela molda o ritmo da viagem, a forma como você é recebido e até como você se conecta com o lugar. Em Bali, a espiritualidade hindu está em cada detalhe, dos portões esculpidos até as oferendas no chão. É como se cada esquina tivesse um ritual próprio acontecendo. E isso é um choque cultural enorme, porque não é algo que você encontra no Brasil. Cada oferenda, cada ritual de purificação passa a fazer parte da sua rotina aqui na ilha. Já na Tailândia, a energia é outra. O país respira budismo. São budas dourados deitados, estátuas gigantes em Bangkok, ruínas históricas em Sukhothai. Aqui, a disciplina e a devoção são a base de tudo. Em qualquer templo, você encontra gente orando, oferecendo flores e incensos. E essa atmosfera cria uma sensação de respeito e contemplação que envolve até quem só está passando. É menos ritual de rua e mais reverência coletiva. O White Temple, no norte da Tailândia, parece saído de outro planeta. Um templo todo branco, cheio de detalhes bizarros e modernos que desafiam a ideia tradicional do budismo. É o tipo de lugar que impressiona até quem já viu muitos templos pela Ásia. E logo depois vem o Festival das Lanternas, uma das imagens mais marcantes da Tailândia. Milhares de lanternas iluminando o céu ao mesmo tempo, uma cena que viralizou no mundo inteiro. E é nesse contraste entre Bali e Tailândia que cada um descobre qual vibe combina mais com o seu caminho. Bali é um daqueles lugares em que a natureza fala alto. As ilhas não são grandes, mas concentram contrastes que marcam qualquer mochilão. De um lado, falésias que viraram o símbolo da ilha, pontos que todos viajantes reconhecem. Do outro, praias com barcos tradicionais que ainda fazem parte do dia a dia local, dividindo o espaço entre turismo e rotina. E quando parece que tudo é só mar e areia, surgem as lagoas escondidas, usadas tanto por locais quanto por viajantes que buscam uma pausa. E também não tinha como deixar passar que no interior os arrozais dão outra camada à experiência. São terraços cultivados há séculos, que sustentam a economia e ao mesmo tempo se tornaram parte da identidade visual de Bali.
É essa combinação de cenários diferentes, concentrados em pouco espaço, que faz da ilha um destino tão presente em qualquer roteiro pela Ásia. E tem um detalhe curioso que aparece nos dois destinos, os macacos. Seja em templos, trilhas ou até no meio das cidades, eles estão sempre por perto. Fazem parte da paisagem, mas também lembram que aqui o contato com a natureza vai muito além do que a gente planeja. A Tailândia mostra sua força natural já no primeiro impacto. Phi Phi virou um dos símbolos do país. Mar cheio de vida, barcos tradicionais chegando e saindo sem parar, turistas de todo lugar registrando cada detalhe. É um contraste direto com o estilo mochileiro. De um lado, o cenário paradisíaco, que atrai multidões. Do outro, a simplicidade de quem só quer cair na água e viver o momento. E aí, viajante, tem vontade de vir até aqui conhecer essa ilha? Escreve aí nos comentários. A diversidade vai além. No lado leste do país, Ko Cheng é uma ilha que entrega outro tipo de experiência. Atravessar de balsa já dá aquela sensação de estar indo para um destino à parte. Na chegada, a ilha mostra um ritmo bem mais lento. Praias quase desertas, silêncio quebrado só pelas ondas e um clima de isolamento que contrasta com a fama caótica de Phi Phi. E mesmo nesse ambiente mais tranquilo, a conexão com a natureza aparece em detalhes simples, como o encontro inesperado com um cachorro na areia. Lembrando que a viagem também é feita dessas pequenas interações que não se planejam. Aqui vai uma diferença prática. Para brasileiro, a Tailândia não exige visto para até 90 dias. Em Bali, você paga taxa de visto e tem que renovar se for ficar mais. Tem várias regras. O visto para brasileiro fica em torno de $35 e ele é válido para 30 dias. Se quiser estender, precisa correr para a imigração local. Se deixar passar o prazo, a multa é pesada e diária. Para quem viaja sozinho, segurança pesa. Nos dois lugares é tranquilo, bem de boa. Mas golpes em turistas existem. Na Tailândia é comum em área turística. Em Bali, aluguel de scooter e motoristas podem ser uma dor de cabeça. O negócio é simples, é ficar atento e sem paranoia e curtir o rolê. Se você quiser ver quanto realmente custa viajar por cada país, eu já fiz 2 vídeos só sobre isso. Um da Tailândia e o outro de Bali. E eu vou deixar aqui na descrição para depois você assistir. E aí vem a pergunta que todo mochileiro faz: qual vale a pena? Na real, eu gostei dos dois, mas vou ser direto. Se você é mochileiro de primeira viagem,
eu recomendaria começar pela Tailândia. É mais barato, mais estruturado, tem muita variedade e você aprende rápido a se virar. Agora, se você já tem experiência, pilota scooter e busca uma vibe diferente, Bali pode ser incrível. E se tiver chance, faz os dois, porque cada lugar te entrega algo único. Com esse comparativo, eu encerro a temporada de Bali aqui no canal. E agora chegou a hora de seguir viagem. O próximo destino é o Camboja, um país cheio de história, contrastes e realidades bem diferentes do que você já viu até aqui. Então, viajante, já se inscreve, porque vem muito conteúdo forte por aí. Até o próximo vídeo!